Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, que todos tenham assim um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 30 de março, inicia-se um novo trimestre, que é este aqui, ó, que tem como título O Grande Conflito, né? E a lição de hoje, ela tem como título, a lição de número 1, A Guerra por Trás de Todas as Guerras. É este aqui, ó. A Guerra por Trás de Todas as Guerras. E esse título denominou-se assim em decorrência, né, por trás dessas guerras que nós vemos hoje, né, por exemplo, lá entre a Ucrânia e a Rússia, no Oriente Médio nós vemos várias guerras, né, mas por trás desse grande momento assim, bélico armado, existe uma outra grande guerra, que é um grande conflito, né, cósmico, espiritual, entre Deus e Satanás. É um conflito assim espiritual, e é o que nós estudaremos durante esta lição desse trimestre, e onde nós teremos e aprofundaremos assim com bastante detalhes, né, sobre esta guerra entre o bem e o mal. Mas o que vem assim, a primeira pergunta que vem para uma pessoa que não conhece a Deus, não conhece as Sagradas Escrituras, se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mau? E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Todas essas respostas, elas estão na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Mas para isso nós precisamos aprender algumas coisas e saber que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus, que fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, onde Deus inspirou pessoas consagradas para escreverem a verdade ali dentro dessa carta de amor que chama-se Bíblia. E quando o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17, que toda a Bíblia é inspirada por Deus, ele está falando que é toda a Bíblia, do Antigo Testamento e o Novo Testamento. É uma carta, né, que Deus deixou para seus filhos, para que eles pudessem entender as coisas que acontecem no mundo. Em João capítulo 16, versículo 13, diz que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E ele ainda completa que ele guiará a toda a verdade. Mas o que é a verdade? E Jeremias, no capítulo 10, versículo 10, nos diz que o Senhor Deus é a verdade. Então, Deus, o Criador de todo o universo, do céu e da terra, é a verdade. Já em João capítulo 14, versículo 6, lá diz lá, respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, aqui Jesus menciona que ele é a verdade, que Jesus é a verdade. Já em 1 João capítulo 5, versículo 6, Jesus ele diz o seguinte, ó, este é aquele que veio por meio de água
e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ou seja, o Espírito Santo é a verdade também. Bom, até aqui que nós vemos que Jesus e o Espírito Santo e Deus é a verdade. Ou seja, formando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Já em João capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O que nós vemos aqui, que a palavra de Deus que ele menciona, é a Bíblia, é as Sagradas Escrituras, que a palavra de Deus é a verdade, o que está escrito aqui é a verdade, né? E até o salmista nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Está lá em Salmo 119, 105. Ou seja, a Bíblia, nós vemos que ela é a verdade, que ela foi dita por Deus. Ela inspirou homens que escreveram as Escrituras, e em tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Já no Salmo 119, versículo 142, diz que todos os seus mandamentos são a verdade. Então, até os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, são a verdade. Agora, para nós respondermos, né, por que o mundo é tão mau, nós temos que saber a origem do mal. E a origem do mal está na verdade, que é a Bíblia, que é a verdade. E por isso o escritor da lição desse trimestre, nessa lição 1, ele colocou como verso para memorizar, que nos diz: então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Está lá em Apocalipse 12, versículos 7 e 8. Então aqui está falando, né? Miguel, quem está falando, é Cristo, é Jesus e os seus anjos. Eles lutaram contra o dragão, que é Satanás, né? Ou mais conhecidamente como Lúcifer também, porque Lúcifer, embora ele não apareça nas Escrituras, mas ele vem do latim, onde Lúcifer quer dizer anjo de luz, e anjo de luz é mencionado nas Escrituras. Então, esse anjo de luz é o Lúcifer, né? E foi ele que provocou realmente essa rebelião no céu. E Apocalipse 12, 17 diz que o dragão, que é o diabo, já menciona bem, que é Satanás, ali menciona, que conhecedor da verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, que não a libertou, e ele fez uma tremenda rebelião no céu, levando também 1/3 dos anjos. E assim foram expulsos do céu e lançados para a terra, que até então não tinha formas, né? Como diz lá no livro de Gênesis, capítulo 1. E em João, capítulo 8, versículo 44, disse Jesus: vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Essas são palavras de Jesus, mencionando que Satanás é mentiroso e é o pai da mentira. E o que nós vemos aqui, que Lúcifer, jamais ele se firmou na verdade, como menciona Jesus. E ele é o responsável pelo mal no mundo,
por doenças, por mortes, por violência. Ele é o responsável. E essa batalha se iniciou, se ocorreu lá no céu, e que ocorre na Terra, simbolizam esse o grande conflito cósmico que desde o início até o tempo em que as forças do mal se arrojarão os seus esforços contra o povo de Deus. E a Bíblia, que é a verdade, que diz: houve peleja no céu, que está lá em Apocalipse 12, 7. Satanás, que ele foi banido, né, do céu, Deus declarou sua justiça e manteve a honra de seu trono. No entanto, quando o ser humano pecou, né, cedendo aos enganos e mentiras, né, desse apóstata Satanás, Deus ofereceu uma prova grandiosa do seu amor, entregando seu único filho unigênito, Jesus, para morrer por toda a raça humana. O amor de Deus, ele é tremendamente incrível. Sua natureza é amor, que fala em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Todas as suas ações são de amor, que fala em Jeremias capítulo 31, versículo 3. O amor não pode ser forçado, coagido ou imposto como lei. Só o amor desperta o amor. E uma prova que Deus é amor, pelo livre-arbítrio que Ele deu a todos para fazer escolhas. E isso foi feito lá no céu também. Deus dá liberdade para as pessoas. Embora sempre existiu mandamentos e estatutos para obedecerem. E no caso, Satanás, ele desobedeceu, ele quis ser igual a Jesus, né? E foi expulso do céu. Negar o poder de fazer escolha é destruir a capacidade de amar. E assim, destruir a capacidade de amar é erradicar a possibilidade de ser feliz. Deus ganha nossa lealdade por meio do seu amor, né? E Ele dá livre escolha para todos nós, livre-arbítrio para nós decidirmos. E nesta semana, meus amigos, minhas amigas, nós estudaremos e abordaremos com detalhes sobre esse grande conflito cósmico espiritual que existe no mundo. Esse conflito entre Cristo e Satanás. E nós iniciaremos sobre o estudo, investigando, né, a origem do mal, falando com mais detalhes, né, que você não perca essa semana, que será realmente maravilhosa. Com detalhes nós falaremos. E falaremos também a solução que Deus deu para a queda do ser humano no pecado. Estudaremos sobre esta rebelião no céu, provocada por Lúcifer, Satanás, onde ele havia liberdade de escolhas. E nós estudaremos como Deus deu a ele isto, né? Mas e como originou o mal, né? O que ocorreu no coração, a mente de Lúcifer? Quando Lúcifer se rebelou, de que maneira Deus poderia ter reagido? E quais as consequências? A resposta, meus amigos, minhas amigas, está lá em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, que nós veremos durante essa semana. E o que passou na mente de Lúcifer, um ser angélico, perfeito, que era a quarta pessoa da hierarquia, fazer e cometer essa rebelião? Está lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 12 e 15, e também em Isaías 14, versículos 12 a 14. Como era a habilidade de Satanás para poder enganar pessoas, enganar os anjos no céu? Porque alguns anjos caíram nas mentiras sobre Deus? Veremos durante essa semana, está ali em Apocalipse 12, 4. Veremos também em estudos diários nessa semana os principais resultados, né, do pecado que aflige toda a humanidade durante todos esses tempos até nos dias de hoje. Quando Adão e Eva pecaram, Deus lhes disse que deveriam deixar seu lar. Dali em diante eles viveram com sofrimentos, aflições, né, dificuldades.
E eles teriam que sofrer finalmente, morrer sem esperança? Você acha mesmo que aconteceu isso? A morte seria o fim de tudo? Veremos durante essa semana em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E qual é o anseio de Cristo para este grande conflito? Nós estudaremos, meus amigos, minhas amigas, durante essa semana, diariamente e com detalhes, que está lá em João 17, capítulo 17, no caso, versículos 24 até 26. E não perca você, porque a lição estará maravilhosa durante essa semana. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador com sinceridade, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, que vai saber manusear bem as Sagradas Escrituras, vai ter entendimento, e não cairá em enganos de doutrinas falsas que nós temos nos dias de hoje, que são realmente gerenciadas por Satanás em todas as esferas, levando mentiras, doutrinas mentirosas, para lhe enganar, para você perder a salvação. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, Ele vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais morte, não haverá mais perseguições, não haverá mais pecado, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, meu amigo, com você, minha amiga, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.